Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Djamila Ribeiro. Cartas para Minha Avó, de 2021, é o livro mais pessoal da Djamila Ribeiro. Não, a Djamila, que é filósofa e já tinha publicado antes 3 obras onde discutia sexismo e racismo, Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Pequeno Manual Antirracista, a Djamila não está fazendo ficção em Cartas para Minha Avó, nem alguma modalidade de autoficção, embora o livro, sendo de memórias, abra espaço para uma ou outra elaboração mais livre e tenha sido chamado de escrevivência pela Conceição Evaristo. Cartas para Minha Avó é uma obra autobiográfica, onde a Djamila repassa sua infância e sua formação, em ordem cronológica, desde muito pequena até a época da redação do livro. O esquema básico é ela se dirigindo à avó no formato carta, dentro desse gênero antigo chamado epistolografia. Só que esse esquema básico, literariamente falando, não abre espaço para outros grandes voos criativos, ou seja, a Djamila deixa assim de lado aqui a escrita ensaística e teórica como eixo, para se voltar para sua própria história, mas sem se perder em grandes elaborações poéticas. Cartas para Minha Avó é um livro ao mesmo tempo afetuoso e crítico. Mais do que uma obra sobre a avó ou sobre a Djamila na relação com a avó, é um livro sobre uma linhagem de mulheres negras. São 3 gerações que se interligam a Djamila: Antônia, a avó, Erani, a mãe, e Tulane, a filha. E embora a avó Antônia seja a figura interpelada nos textos, é a mãe da Djamila, Erani, que aparece para mim como a figura mais forte do livro. Entre essas 4 mulheres há continuidade, claro, mas há também transformação e quebra, porque enquanto a mãe e a avó trabalharam como empregadas domésticas e ficaram, de certa maneira, reféns do nosso machismo e do nosso racismo estruturais, a Djamila e a filha já representam uma conscientização e uma mobilização contra os vários níveis de desigualdade que ajudaram a fazer do Brasil um país tão injusto. Hoje a Djamila é uma voz central no processo de reconfiguração do nosso quadro social, e daí a importância do livro, onde a faceta pessoal vem se juntar à da figura pública. Ouça um exemplo de como a sua atuação política e filosófica vem sempre combinada ao relato pessoal, nesta passagem, entre inúmeras em que se dirige à avó. Nunca consegui perguntar a você como foi criar 7 filhos com meu avô, como foi ser a mãe da Edna, do João, do José Roberto, da Irani Benedita, do Avelino, do Edson e do Edmilson, como foi ser a esposa de José dos Santos, como você se sentiu ao construir uma boa casa depois de uma vida inteira trabalhando fora em casa de família, como foi ser a matriarca de uma das poucas famílias negras de São Dimas, bairro que depois se tornaria de classe média. Como você lidava com o racismo? Será que pensava sobre isso ou foi forçada a naturalizá-lo? Eu não tive tempo de lhe perguntar nada disso. Quais eram seus sonhos, seus medos? Djamila perdeu a avó quando tinha 13 anos e 8 anos depois perdeu a mãe, que tinha apenas 51. Essas perdas, além da do pai, são abordadas de forma pungente e com elas Djamila revê a cobrança para que ela se mantivesse forte. Ouçam. Essa imagem da mulher negra forte é muito cruel. As pessoas se esquecem de que não somos naturalmente fortes. Precisamos ser porque o Estado é omisso e violento. Restituir à humanidade também é assumir fragilidades e dores próprias da condição humana. Somos subalternizadas ou somos deusas? E pergunto, quando seremos humanas? Muitas vezes eu me tranquei no banheiro para chorar porque eu não me sentia à vontade para fazer isso na frente dos outros. Passando a infância num bairro de classe média em Santos, onde ela e seus familiares negros eram minoria, Djamila conta, entre outras coisas, que não era incluída nas brincadeiras de boneca porque não podia ser a mãe de uma boneca branca, o modelo disponível no mercado na década de 80. Ela revela então que o pai, que trabalhava como estivador e era uma pessoa engajada e intelectualizada, conseguiu achar uma boneca negra. Quando abri a caixa e vi a pequena boneca marrom, o mundo pareceu se abrir. Lembro até hoje do cheiro dela e da minha alegria em me exibir pelo prédio. De pegar um lençol velho, estender embaixo da escadaria e começar a montar a minha casinha com a boneca que poderia ser a minha filha. Anos mais tarde fui entender a magnitude do gesto do meu pai.
A mãe, Irani, como eu disse, é uma figura central no livro. Em vários momentos, a Djamila tenta entender por que ela, Irani, encaminhou sua vida da forma que encaminhou, algo que nós, filhos e filhas, costumamos fazer depois que ficamos adultos. O casamento, dentro do padrão que deixava poucas opções à mulher, especialmente à negra, é longamente abordado. Vejam este trecho. Anos após a morte da minha mãe e do meu pai, me questiono se de fato minha mãe viveu o amor, mesmo no início do casamento. Não tenho condições de emitir juízo moral, nem quero, mas me ponho a refletir. Uma vez minha mãe me disse que saiu de uma escravidão para entrar em outra, referindo-se ao fato de ter deixado o trabalho de empregada doméstica em São Paulo para casar e se tornar dona de casa. Essa frase é de uma profundidade perturbadora. De fato, minha mãe cozinhou, lavou e passou a vida toda. Seus dias eram trabalhar, seja cuidando da casa dos outros, seja cuidando da nossa casa. Depois de casar, em vez de cumprir as ordens do patrão, ela precisava realizar os desejos do meu pai. Mais para frente, a Djamila diz ainda, trazendo novamente a filósofa à tona. Uma jovem mulher, sem a família por perto, sobrevivendo aos assédios do patrão, sentindo-se solitária, pode ter se entregado e sonhado com uma vida na qual alguém finalmente a protegeria. E aguentou tanta coisa em busca desse sonho perdido. Tinha que provar que deu certo para contradizer as más línguas. Na maioria das vezes, o amor não é apenas sentimento, mas também ideologia. Condiciona-se o olhar, o sentir. O racismo sofrido pela própria Djamila também é abordado, assim como a sua religiosidade em transição, suas relações amorosas, a maternidade, as ambições profissionais. Aqui neste trecho ela fala de como foi duro crescer em meio ao racismo, com este sendo negado e com ela sendo reduzida a um estereótipo. Muitas garotas brancas que se diziam minhas amigas gostavam de se sentir superiores, me dando conselhos que nada contribuíam para minha autoestima, como alisar o cabelo. Uma em especial certa vez me disse: pare com essa história de racismo, eu sou branca e sou sua amiga. Racismo é coisa do passado, acho você um pouco paranoica. Sou branca e ando com você, ouvi de outra. Elas queriam que eu me sentisse grata por tamanha benevolência. Muitas delas me usavam de muleta para se sentirem bem com elas mesmas. Passei a adolescência ouvindo de conhecidos o quanto eu era bonita, que quando eu crescesse eu deveria ser mulata do Sargentelli. Era o único destino possível para meninas negras que se encaixavam no padrão mulata. Sempre gostei de ler e estudar, mas isso não importava para eles. O que importava era meu corpo, minha cor, minha beleza. Muitos anos depois, ao querer se separar do pai da filha, Djamila conta que sentiu a dificuldade pelo fato de o racismo vir misturado ao sexismo. Uma amiga chegou a questionar a minha decisão utilizando o argumento, mas pelo menos ele não te bate. Dói ouvir isso. As mulheres estão submetidas a relacionamentos tão violentos que se não apanham já se dão por satisfeitas, como se fosse uma benesse e não um direito fundamental. Há casamentos terríveis e muitas mulheres pagam com a morte quando se negam a aceitar imposições machistas. Isso é diário no Brasil, infelizmente. E há aquelas que são incompreendidas quando ousam se separar de homens bons. O parâmetro é tão baixo que quase me senti culpada por exercer meu direito de seguir a minha vida. É triste observar que para mulheres como eu, muitas vezes o casamento é visto como um prêmio e abdicar dele pode ser encarado como disfarçatez. Foi triste observar que para as mulheres, sobretudo negras, o amor pode ser nivelado sempre por menos. É difícil medir o peso do livro da Djamila. Mais que um conjunto de memórias, mais do que mostrar que esse tipo de formato ainda pode funcionar em pleno século XXI, Cartas para Minha Avó é um espelho onde milhões de mulheres brasileiras que passaram e passam por situações parecidas podem se reconhecer e se afirmar. Numa das cartas à avó, a Djamila diz que quer lhe contar quem se tornou, já que elas não tiveram tempo de fazer isso com mais calma e maturidade. É esse quem se tornou que tem tanto valor no livro, por conta das inúmeras barreiras que uma mulher negra de origem simples tem que enfrentar para ter uma vida digna e autônoma, passando por abusos, preconceitos, gozações e crueldades que só quem sentiu na pele pode de fato dimensionar. E é isso, a meu ver, que explica também os momentos fracos da obra, principalmente mais para o fim, quando a própria Djamila reconhece a presença do que chama de lembranças prosaicas, sem o interesse de muitas outras. É quando o livro cai numa certa banalidade e autocongratulação, incluindo, por exemplo, um poema premiado dela ou a letra da canção que Margareth Menezes lhe dedicou. Alguém poderia taxar essas passagens de cabotinas, dizer que a Djamila caiu na síndrome da autoimportância que ela mesma deplora nas redes sociais.
Não é como eu vejo, de certa maneira, são ainda passos pungentes, apontam para aquilo que a própria Djamila faz questão de sublinhar em uma das cartas, os problemas de autoestima que o racismo nos causa. Termos acesso à forma como a Djamila lida com isso é um dos grandes méritos desse livro incontornável. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.